aprender por etapas. Eu trouxe, como eu estava falando, mais 3 dicas além dessa, porque essa foi a dica que vocês escolheram, mas as 3 dicas que vêm depois dela, eu achei extremamente importantes. Cara, hoje eu tô distraidaça, mas muito distraída, muito. Então eu achei que essa dica que vocês trouxeram é interessante, só que para mim tem coisa mais importante. Então eu trouxe as coisas mais importantes. Seguinte, além de aprenda por etapas, a gente vai conversar hoje sobre linguagem importa, que tem umas dicas aqui interessantes. Números importam, ou seja, os dados importam. E sinta-se confortável com aproximações. Para quem está chegando agora, está meio perdido, não entendeu nada, o livro que eu estou lendo junto com vocês, é esse aqui. 101 dicas para pais de crianças com diabetes, mas ele não fala só de crianças, ele fala da vida inteira e ele fala para todo mundo. Então, na primeira dica, na dica número 5, que é a de hoje, é aprenda por etapas. E eu vou ler um trechinho para vocês, que é o primeiro parágrafo que eu acho que dá o tom aqui na conversa, que é o mais importante. Você não precisa se tornar um expert em diabetes tipo 1 imediatamente para que o seu filho ou você mesmo no diagnóstico seja saudável. Você realmente precisa saber algumas coisas assim de imediato, incluindo como fazer uma medição de glicemia, como usar o glicosímetro, saber qual é a meta de glicose para o seu filho ou para você, caso o diagnóstico seja seu. O que está dentro do alvo, o que é esperado para a idade, para esse momento logo de imediato no diagnóstico. E como corrigir uma hipoglicemia, que é aquela glicemia abaixo de 70, e como cobrir os carboidratos. Lá, eles começam já o tratamento cobrindo o carboidrato desde o começo. Aqui no Brasil, dependendo de onde você cai no momento do diagnóstico, você até começa com contagem de carboidratos, mas no geral, no grosso modo, a gente tem uma tabela de correção de glicemia que a gente faz a correção de glicemia nas horas das refeições. Então, resumindo, você não precisa ser um expert, você não precisa saber tudo de imediato, assim, no primeiro momento você tem que saber mexer num glicosímetro, saber fazer uma aplicação de insulina, saber identificar uma glicemia baixa e corrigir, e dar um pouquinho de insulina para a glicemia que está alta ou na hora que for comer. Então, na opinião do autor, ele entende que logo no começo é só isso que você precisa saber, e só isso é coisa pra caramba, né? Porque além de tudo isso, você tem que entender o que é o diabetes. Enfim, continuando aqui, ó. Essas 4 coisas que ele falou são suporte básico de vida, são as habilidades básicas e mínimas que as pessoas precisam ter logo quando elas descobrem o diabetes. E no dia a dia, conforme você for ficando craque nessas coisas, outras coisas vão começando a aparecer. Então, nem todo mundo começa com sensor de glicose. Então, você aprende a usar o glicosímetro, de repente, em algumas poucas semanas, você já passa para o sensor de glicose. Ou você já começa com insulinas super lentas e insulina mais rápidas. Enfim, o que ele quer dizer aqui? Especialmente para o primeiro mês, fazer ponta de dedo, aplicar insulina, corrigir glicemia alta, corrigir glicemia baixa, é o básico. E aí depois as coisas vão acontecendo. Existe um momento do diabetes que eu acho muito bacana, que é até chamado de lua de mel. Então a gente tem o caos do diagnóstico, que a gente conversou ontem. E aí as coisas vão entrando nos eixos, a quantidade de insulina vai diminuindo, a glicemia vai diminuindo, e meio que a gente entra num momento de paz, que é chamado de lua de mel. Que uma dose bem baixinha de insulina dá conta, que não acontecem coisas assim muitos altos e baixos. Então, esse momento da lua de mel é um momento que nós, mães, pais e as pessoas com diabetes têm
para ir aprendendo aos poucos, para ir se adaptando aos poucos. Eu fiz umas anotações aqui. Nossa, vou espirrar, não, calma aí. Desculpa. Eu fiz umas anotações aqui das coisas que a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Então, logo depois que a gente sai do hospital, a gente precisa aprender como é que vai ser a nossa rotina, de repente, voltando para a escola. Então, além de fazer ponta de dedo, aplicar insulina, corrigir hipo e hiper, eu tenho que organizar como é que vai ser a volta para a escola, como é que vai ser a volta do trabalho. O processo da aprendizagem do diabetes, ela depende muito do momento de vida que você está, do quão íntimo você é, de repente, de biologia, de medicina, de matemática. Algumas pessoas têm um processo de aprender super rápido, outras pessoas têm o tempo delas, elas precisam ir assimilando as coisas devagarinho. O que a gente precisa tomar muito cuidado, e que às vezes não, né? Hoje em dia acontece muito, é que a internet é uma avalanche de informações. Então, muitas vezes a pessoa tem o diagnóstico, entra na internet e já tem um monte de coisa. Ela já quer aprender sobre sensor, ela já quer saber bomba de insulina, ela já quer contar carboidrato, ela já quer insulina X, Y, Z. E a gente precisa de calma. Existe um tempo para as coisas irem acontecendo. Eu gosto da ideia da pessoa sair do hospital com uma tabela, uma dose fixa. Eu gosto dessa ideia. Eu sei que ela parece antiquada de início, mas ela faz sentido. Porque é tanta coisa que a pessoa precisa assimilar e entender que não acho que seja o momento da contagem de carboidrato. Eu acho que é o momento da técnica de aplicação, como é que eu armazeno a insulina, como é o lugar para eu furar o meu dedo, sabe? Então, a tabela de correção, ela faz sentido. Só que ela faz sentido até um certo ponto. Depois deste ponto, a gente precisa evoluir. E aí, o que seria a evolução dessa tabela fixa, que é o próximo passo de aprendizagem? De repente, é uma dose fixa para carboidrato e a pessoa começa a fazer a conta da correção. Então, por exemplo, vai fazer a ponta de dedo, a glicemia lá deu 210, ela faz a continha de correção de glicemia e se ela for comer, aumenta 2 unidades. E aí, depois disso, a gente passa para a contagem de carboidratos. Então, eu entendo que existe esse aprender subindo degraus, sabe? Um pouquinho por vez. Eu acho que faz sentido. Por que eu acho que faz sentido? Porque a minha experiência de trabalho me colocou na vida pessoas que usavam NPH irregular, que eu tive que ensinar tudo de diabetes para elas, porque elas iam instalar a bomba de insulina naquele mesmo dia. Então eu recebia as pessoas, eu também instalar minha bomba de insulina, então, mas eu uso NPH irregular, não, dose fixa. Não, meu diabetes, isso, aquilo. Então a pessoa não sabia muito bem o que era o diabetes tipo 1, não entendia o papel da glicose, não entendia o papel da insulina, não entendia por que a NPH com a regular não funcionava e por que achavam, né, colocavam todo o objetivo do tratamento e o milagre e as soluções todas numa bomba de insulina, onde que não era, na verdade. Então, esse salto também não é legal. Parece que a gente vai atropelando as coisas. Outro ponto, a pessoa está colocando a bomba de insulina e ela não sabe o significado de insulina ativa. E isso é muito importante, porque ela precisa. Então, o aprender por etapas é isso. E outra coisa, a gente tem que aprender também como o nosso corpo responde. Como o nosso corpo responde à insulina, como o nosso corpo responde ao carboidrato. Aí eu tenho trabalho, estresse do trabalho, escola, faculdade, namorado, briga. Eu preciso aprender, é um aprendizado. Preciso aprender como que o meu corpo reage a esse tipo de situação. Quando eu voltar a fazer atividade física, eu preciso aprender como que essa atividade física impacta a minha glicemia, o que eu vou precisar fazer. Será que eu vou fazer academia e minha glicose vai subir? Será que eu vou fazer academia e minha glicose vai despencar? Então, entende que é por etapas, não tenho como eu aprender tudo? E, de repente, o seu filho pequenininho ou, sei lá, a sua menina pequenininha
teve diabetes com 9, 10 anos, e aí chega um momento onde ela vai menstruar. Você vai aprender sobre menstruação. E glicemia, não adianta você aprender sobre menstruação e diabetes quando a sua filha tem 8 anos. Não adianta você com 8 anos ficar sofrendo com o que vai acontecer na puberdade, apesar da gente fazer isso sempre, né? Então as coisas precisam ir acontecendo aos poucos. Você precisa ter uma boa base. Você precisa saber o que é o diabetes tipo 1. Por que que você precisa da insulina? O que que a insulina está fazendo no seu corpo? Quantas vezes eu peguei as pessoas e eu pergunto: você sabe o que que a insulina faz? Você aplica a insulina e aí? Ah, e aí ela baixa a minha glicose. Mas como? O que que ela faz? Ela sumiu. Você sabe por que que isso faz diferença? Por que que entender o papel, o que que é a glicose, o papel dela, o que que é a insulina e o papel dela? Porque você consegue entender os processos do seu corpo. Ah, outro processo que a gente também tem que aprender. Meu filho ficou doente. É mais um aprendizado. O que que a gente aprende? Que a glicemia sobe e desce conforme tem febre. A febre sobe, glicemia sobe, eu dou o antitérmico, glicemia desce, febre. É o dia inteiro. E até essa semana, por mais que a gente tenha anos e anos e anos e anos de diagnóstico, tem sempre uma coisa nova surgindo e a gente está sempre aprendendo. Então, não coloquem a carroça na frente dos bois. Eu sei que tem gente aqui agora recém-diagnosticada que eu estou vendo aqui os nomezinhos entrando. Calma, vocês vão ter tempo de aprender tudo. Se tem uma pessoa que está usando um dispositivo que chama, sei lá, pâncreas artificial e você está usando seringa, calma. Você vai chegar lá. As coisas vão acontecer. Procure entender sobre diabetes, insulina, glicemia. E aí vai usar um sensor. Gente, o sensor foi um divisor de águas na vida das pessoas. Porque elas começaram a ver e entender coisas que a gente não via. A gente simplesmente não via. A gente via foto da glicemia e de repente a gente começou a entender o que acontecia entre uma glicemia e outra. E isso a gente só foi ter no Brasil no lançamento do Libre, que nem faz tanto tempo assim, se a gente for pensar. Então, mesmo com anos de diabetes, a gente sempre vai ter o que aprender. E ele termina aqui dizendo que o que funciona para... E isso é uma coisa que quem me conhece aqui já está cansado de saber. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Isso está mais claro ainda. Hoje eu posso falar que eu estou acompanhando vários pacientes com a 780G, que por mais que ela seja, de repente, a melhor tecnologia que a gente tem disponível hoje, junto com a APS, nem todo mundo se dá bem com ela. Tá? E às vezes a mesma pessoa numa fase da vida vai se dar super bem com bomba de insulina, e em outra fase da vida não, ou vice-versa. E você também vai aprender que o teu corpo, às vezes parece que cada dia você acorda uma pessoa diferente com relação à sua glicemia. Então, o seu diabetes, o diabetes do seu filho, ele vai variar, assim como vai variar a glicemia a cada 5 minutos, assim como vai variar a dose de insulina a vida inteira. Às vezes vai precisar de mais, às vezes vai precisar de menos. Então, calma. Hoje o conhecimento está aí, à disposição de todo mundo. Então, é fácil achar informações novas. Se você souber procurar, é fácil também encontrar informações pertinentes e importantes. A gente vai criando um senso crítico e vai sabendo de quem a gente pode ouvir e, não, realmente isso aqui é uma boa, e de quem a gente pode ouvir e falar, vixe, esse daqui eu não escuto mais, tá? Então, aprender por etapas é isso. Cada momento do seu diabetes, cada momento do diagnóstico vai trazer para você lições que você vai ter que aprender. E conforme a sua vida for passando e você for crescendo, se desenvolvendo, novas lições vão acontecendo. Então, calma. Não queira aprender coisas antes do tempo. Para o profissional de saúde, isso é extremamente importante. Às vezes a gente está na ânsia de passar tudo para a pessoa, as mães, os grupos, as mães e os grupos. O que acontece muito é de quando entra uma criança, né, uma mãe recém-diagnosticada num grupo de mães, ai, nossa, chove informação, o teu filho, o que você pode comer, o que não pode comer, o que pode dar essa insulina, esse médico. Gente, a mãe, ela toma uma chuva, uma bordoada de informação,
que ela não sabe nem para onde correr, coitada. E ela tem o diagnóstico faz uma semana, assim, ela não tá nem entendendo o que vocês estão falando. E por melhor que seja a intenção dessas outras mães, a gente precisa tomar cuidado. Nem todo mundo está preparado para absorver tudo. Então, por isso que eu tenho os meus receios com relação aos grupos. Porque pode ser muito em muito pouco tempo e pode dar mais errado do que pode dar certo. Então, as mães que caem para mim logo cedo no diagnóstico falam, não sei se você está em algum grupo, sai. Sai por enquanto, a gente vai conversando. Você, tá? Eu já peguei muita gente assustada nos grupos, mães que depois para a gente reverter as coisas que ela ouviu, as coisas que ela viu. Então, para mim, o grupo, dependendo do momento que você tá de vida, ele não é interessante. Tudo bem? Então, vamos lá. Dica 2, dica 2 não, agora é a 6, tá? Que eu trouxe para vocês. Linguagem importa. A gente tem visto isso na internet bastante. Quando eu criei meu blog lá em 2008, não, 2009, não tinha problema nenhum. Aqui falar assim é estranho, né? Mas não tinha essa questão da linguagem, né? E aí eu pude dar o nome para o meu blog de Minha Filha Diabética. E depois de uns anos, essa palavra diabético começou a ser revista como não sendo uma palavra muito interessante para a gente usar. E eu recebi muitos e-mails e muitos comentários no blog tentando me educar, passar uma lição de moral, que eu tinha que mudar o nome do blog, porque minha filha não era só diabetes, então eu não podia falar que ela era diabética, porque ela era pipipopopó. Tá. Eu acho justíssimo que a gente tome cuidado com as palavras, mas eu também acho justíssimo que a gente respeite a vontade do outro de se referir a ele mesmo, de repente, como eu sou diabético. Eu, Nicole, não tenho diabetes. Eu prefiro me referir a pessoas com diabetes. Mas eu vejo muito mais pessoas com diabetes referindo a si mesmo como diabético. É a mesma coisa do docinho. Também levantei essa discussão um tempo atrás no meu perfil. As mães gostam de chamar os seus filhos de docinhos. Seus filhos gostam de ser chamados de docinhos? Existe a expressão mãe pâncreas, que muitas mães gostam de se intitular desta forma. E a maioria das mães não gosta. Inclusive, o resultado que eu tive aqui daquela discussão me deixou, assim, surpresa, porque eu achei que a maioria das mulheres gostava de ser chamada, né, ou da expressão mãe pâncreas, mas eu vi que é uma minoria. Então, se eu gosto, eu vou usar essa expressão para referir a mim mesma. Eu sou uma mãe pâncreas. Mas a outra mãe, que eu não sei, é a mãe de uma criança com diabetes. Mas o que ele traz aqui nem é essa questão do docinho e do diabético e da mãe pâncreas. Não. Ele traz aqui algumas palavras interessantes. Por exemplo, testar, né? É que a gente não usa essa palavra testar, a gente usa fazer ponta de dedo, então não dá essa sensação. Mas lá nos Estados Unidos, eles falam testar, test, fazer o teste de glicose. E o que ele entende? Que a palavra testar dá uma sensação de que quando você testa algo passa ou algo reprova, como se estivesse fazendo uma prova na escola, um teste, uma avaliação. Uma avaliação tem um resultado bom ou ruim, um teste tem né, você pode passar no teste, você pode falhar no teste. Então ele diz que a gente pode trocar essa palavra testar por verificar, ver, checar, deixa eu ver. O resultado do que eu vou ver não é uma falha. Não tenho como falhar, tá? Então, trocar o teste, testar por verificar. Outra coisa, paciente tem que obedecer o médico, né? A pessoa com diabetes tem que obedecer o que o médico fala, tem que obedecer o tratamento, tem que seguir a prescrição. Obedecer, seguir, essas coisas assim, precisam ser trocadas por aderir, adesão. Como que é a aderência? Como que essa pessoa com diabetes se relaciona com o tratamento dela, tá?
Outra que eu gosto muito e que também a gente eu muitas vezes me pego usando essa palavra e me autocorrijo. E tudo bem, tá? Controlar, controlar o diabetes. Ninguém controla nada. A gente não controla nada, a gente não controla os nossos pensamentos, a gente não controla o que a gente fala, muitas vezes quando a gente já viu, já foi. E o controle dá essa sensação de ser algo rígido, que sair do controle é algo negativo. Então a gente deixa de usar a palavra controle para usar a palavra manejo, para usar a palavra gerenciamento. Tem gente que acha, gente, que essas palavras aqui não vão mudar nada, mas elas têm um peso que talvez a gente não perceba ou não sinta. Mas pode ser que essa forma de falar ou esta forma da pessoa com diabetes ouvir traga um peso que ela não se deu conta ainda, tá? O médico ama perguntar como é que tá o seu controle. Eu sou totalmente descontrolada. Como está o seu controle? Como estão os controles? E aí a gente tem aquilo de um bom controle, um mau controle. Isso não é legal. Eu tenho um manejo, eu manejo de uma forma, manejo de outra. Eu tenho várias formas de manejar ou de gerenciar as coisas, tá? Diabético, pessoa com diabetes. Outra coisa, glicemia boa. Glicemia ruim. Número bom. Número ruim. Isso também é uma coisa que a gente precisa deixar de usar. Porque, na verdade, o número, a gente vai falar sobre o número depois, mas o ideal seria que a gente, primeiro, não necessariamente precisasse classificar, a gente não precisa ficar classificando toda hora os números que a gente vê, mas dentro do alvo, abaixo do alvo, acima do alvo, no alvo. Eu não gosto nem de meta, que eu acho meta, sei lá, alvo é uma palavra que eu gosto bastante, tá? Outra coisa e última expressão, que na verdade a gente vê bastante essa daqui, nossa, que é péssima. Fulano sofre de diabetes. Esse é o tipo de manchete que a gente vê na televisão. Eu não vejo televisão, gente, sei lá, mais de uma década. Porque assim, pra mim é nojento. O jeito que se fala, o foco que se dá nas coisas pesadas, pessoas sofrem de diabetes. Eu lembro que quando eles falaram da 780G, fizeram lá uma reportagem falando de pâncreas. Eu não sei, eles dão um teor, uma tendência que eu não gosto. Então, antigamente se falava muito, sofre de diabetes, sofre disso, sofre daquilo, e a gente troca por convive. A pessoa convive com as condições de vida dela. Ela convive com diabetes, ela convive com, sei lá, eu convivo, se eu for listar aqui os meus CIDs, que nem eu estava conversando com a Kate justamente hoje, né? A gente daqui a pouco vai chegando numa idade que a gente só vai trocando informação sobre o CID, doença. O que você tem, o que eu não tenho, tô com isso, tô com aquilo. Então, eu manejo o diabetes, eu convivo com o diabetes. A minha adesão, a minha aderência, aderência eu não gosto. Gosto de adesão. Tá ok, não tá ok. Então, pode parecer, para quem não tem, né? Para nós mães, o profissional, às vezes na hora de falar a gente não se dá conta. Mas a pessoa que ouve, muitas vezes não tão racionalmente, pode ter um peso muito grande para ela. Hoje nós vamos passar de meia hora, tá? E eu vou fazer esse bônus para vocês. Então é isso. Aprender por etapas. A linguagem importa. Deixa eu ler aqui, ó. Antes de pra gente terminar da linguagem importa, mães, é para vocês, tá? Depois eu vou fazer um recorte, eu já postei isso aqui, mas depois eu vou fazer um recorte só para vocês, para nós. Ele termina dizendo:
que muitas vezes não necessariamente é a palavra em si, mas é a forma de falar, é o jeito que você fala, especialmente as mães falando com os seus filhos que têm diabetes. Por exemplo, se o seu filho chega da escola e tem uma glicemia alta, não pergunta: o que você fez? O que você comeu? Você esqueceu de aplicar insulina? Porque é isso que a mãe, ela tem a capacidade de ter as piores reações e pedir para o filho mentir, para o filho enganar, para o filho fazer um monte de coisa. Então, gente, quando a gente fala que linguagem importa, linguagem não é só palavras, tá? A forma de se expressar também. É isso. Viu a glicemia alta, a gente já descarrega. O que você fez? O que você comeu? O que você esqueceu? Calma. É só uma glicemia alta, não é o fim do mundo. É uma glicemia alta. Você pode tentar dizer algo assim, gente, isso é treino. É treino, funciona. Tô vendo que a sua glicemia tá um pouco alta. Vamos tentar entender o que aconteceu e ver o que a gente pode fazer para baixar ela, para trazer ela de volta para o alvo? É isso. Só. Não precisa ter. Como chama aquele negócio quando o ladrão é preso? Ah, esqueci o nome da palavra, mas enfim, que fica o policial lá perguntando. Inclusive, uma das dicas aqui é não seja o policial do diabetes, que é muito boa também. Gente, eu não sei porque que não tem esses livros em português, de verdade. Mas enfim, é que acho que o brasileiro já não gosta muito de ler, né? Mas é isso. Você pode reagir internamente. Nenhuma mãe quer uma glicemia alta para o teu filho. Mas você já imaginou que o teu filho também não quer glicemia alta para ele? Às vezes ele não fez nada. Às vezes a agulha estava entupida, às vezes o local não absorveu direito, e você já joga suas reações e as perguntas no moleque, na criança, na menina, como se ele fosse o culpado por tudo. Tá, a glicemia alta, a culpa é dele. Alguma coisa ele fez de errado. Não, gente. Às vezes ele nem sabe, ele nem entendeu o que aconteceu. E você pode chegar junto e falar: nossa, filho, tá alto hoje, tá tudo bem, você tá se sentindo bem, você quer um copo de água? O que será que aconteceu? Você comeu alguma coisa diferente? Você tá precisando de ajuda com alguma coisa? Meu filho, você não deve estar se sentindo muito bem. Gente, você entende que é diferente? Porque o que a gente tem que fazer com uma glicemia alta? Aplicar insulina para ela voltar para a meta, mas precisa de todo aquele escarcéu em volta? Acusação, inquérito? Não, eu não estou lembrando a palavra. Enfim, isso é muito importante. Maridos cujas esposas têm diabetes, esposas cujos maridos, namorados têm diabetes. A forma que a gente fala, a reação que a gente tem, também pode dizer muito, inclusive a cara, né? Inclusive a cara. Porque às vezes a pessoa tá fazendo a ponta de dedo ali, você vai lá, olha e fala, pra quê? Se tem alguém que tem diabetes do seu lado e ela tá fazendo ponta de dedo, não olha. Por que você vai olhar? Não tô falando de mãe com filho, tudo bem? Não olha. Depois que a pessoa fizer a ponta de dedo, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tudo certo? Então, você não precisa saber. Você não precisa saber. Se você não tem diabetes, se você não tem nada a ver com a história, interrogatório era essa palavra que eu estava procurando. O interrogatório. Não faça da vida do seu filho um interrogatório. Tá? Ótimo. Tudo bem, fechamos mais esse assunto. Outro assunto. Os números importam. Os dados importam. Então, a nossa relação com esses números importam. Então, vamos lá. O número, gente, a vida com o diabetes, ela é sobre números, né? A gente precisa de um número de glicose, seja do glicosímetro, seja do sensor, a gente precisa de um número de glicose para dar o próximo passo.
para saber o que fazer. Então, essas informações, elas são usadas para determinar a dose de insulina. Então, o número ele é importante para determinar o meu próximo passo. O número ele é importante para eu determinar a minha dose de insulina. O número ele não é importante para que eu classifique como bom ou ruim, porque isso também não vai fazer a menor diferença. Isso só vai deixar tudo mais pesado. O número serve para saber se você está preparado para entrar no carro, pegar o seu carro e dirigir. O número serve para saber se você está pronto para fazer atividade física ou se você vai precisar tomar um pouquinho de insulina ou comer alguma coisa. O número serve para ajudar você a tomar melhores decisões para a sua vida. É só para isso que o número serve, para te ajudar a dar o próximo passo. Não é para julgar ninguém, não é para se sentir culpado, não é para você brigar com seu filho, não é para você ser chato com seu... Não. A gente precisa ver o número para tomar melhores decisões. Se a gente não vê muito os números, seja porque não mede, porque não tem acesso, porque não tem saco, porque, sei lá, qualquer coisa, a gente fica sem saber o que fazer. É dirigir um carro vendado. Que é o que o adolescente faz muitas vezes, tá? Então, o número, a glicemia, não é sobre ser bom ou ser ruim. É sobre eu saber qual a melhor decisão que eu tenho que tomar nos próximos 5 minutos. Tomar um docinho, comer um docinho. Vou contar o que aconteceu hoje. A Kate saiu do Uber, entrou no metrô, a glicemia dela estava um pouco mais alta e ela me mandou um print. Estou com 77. O que o 77 diz para você? Você olha para o 77 e fala, ok, estou com 77, entrando no metrô, minha filha está dormindo no meu colo, eu vou demorar mais 1h30 para chegar na minha casa. Esse 77 vai me dar um direcionamento do que eu vou fazer. Fazer uma basal temporária, comer alguma coisa, que foi a discussão que a gente teve, tá? Para as mães, me perdoem que eu tô sendo chata com as mães, mas para as mães, gente, o número, a gente usa o número como uma nota, uma avaliação para nós, especialmente a glicada. A gente vê a glicada, a gente fala, fui bem, né? Igual nota da escola, ou não, ou fui mal, ou enfim. Essas coisas todas. Então, números são importantes. E aí, esses números, no momento em que a gente faz a ponta de dedo, eles servem para nos direcionar na dose de insulina. Quando a gente olha um gráfico que resume para nós um mês, por exemplo, ou que mostra para a gente alguns padrões, tá subindo sempre no mesmo horário, a mesma coisa, ótimo. Esse conjunto de números está me mostrando que eu preciso aumentar a minha dose de insulina no café da manhã. Esse conjunto de números está me mostrando que é melhor eu aplicar meia unidade de insulina antes do meu treino de musculação. Vocês entendem? Eu escrevi aqui umas frases que eu acho extremamente importantes. Primeiro, você, pessoa que tem diabetes, você não é um número. O teu filho que tem diabetes, ele não é um número. Apesar dos números serem extremamente importantes no diabetes, as pessoas não são números. A glicemia é como se ela fosse uma bússola. É como se ela te desse, é como se ela fosse o GPS do seu carro. Para onde você tem que ir? Tá baixa? Eu tenho que consumir um pouco mais de açúcar. Tá alto? Eu preciso de insulina. Tá alto com frequência? Eu preciso rever essas coisas que eu tô fazendo para ficar alto com frequência. Então, evita ao máximo colocar emoção no número, colocar sentimento no número. Um número é uma direção. Para onde eu vou? Não tem dor, não tem tristeza. Desculpa, mas não deveria ter alegria também. Porque se existe alegria com um número, é porque existem números que trazem tristeza. Ninguém quer número, a gente sabe os números que a gente não quer. Mas a nossa relação, a forma que a gente se relaciona com esses números é o que faz a vida com diabetes ser mais pesada ou ser mais leve.
Para fechar, a última dica é o seguinte. Samuel, é isso. Os números ditam o ritmo do procedimento que iremos ter. Ponto final. Tá? Aí tem uma hipo, eu preciso de açúcar. No outro dia deu uma hipo no mesmo horário, preciso de açúcar. No outro dia deu uma hipo no mesmo horário, preciso de açúcar. Por que eu tô tendo hipo todo dia no mesmo horário? Então eu vou mudar alguma coisa para que eu não tenha mais essa hipo. Vocês entendem que eu estou falando de direções, procedimentos, estratégias? Em nenhum momento eu falei aqui, olha, algo que você está fazendo não está bom, algo que você está fazendo está errado, este número é péssimo. Deve até ter número pé. A gente sabe o que os números representam. Mas se a cada número a gente bota um peso de uma emoção, de uma dor, se a gente bota um adjetivo, que é um adjetivo, né? Se a gente classifica, se a gente dá uma característica bom, ruim, alto, baixo para esse número, as coisas vão ficar mais pesadas. E sabe o que é pior? A última dica, que é a dica 8 do livro, sinta-se confortável com as aproximações. Nós, especialmente agora na área dos sensores, nós temos uma tendência a achar que aquele número é lei, que aquele número é exato. Vocês não têm noção da margem de erro que existe, da porcentagem de erro que existe, margem de erro que eu digo é da diferença que pode haver em tudo, no mecanismo de uma bomba de insulina, no mecanismo de uma caneta, na marcação de uma seringa, a diferença que pode ter na acurácia, na precisão dos glicosímetros, dos sensores. Vocês não têm noção. Hoje, vocês não têm noção. A Anvisa permite que aquele valor de carboidrato que está na tabela que a gente usa para aplicar uma dose de insulina, ela permite que aquele valor esteja diferente da realidade em 20%. Sensor de glicose, ele pode dar uma diferença para ponta de dedo, né, que é a glicemia capilar no sangue, de mais ou menos, para hipoglicemia, acho que eles falam em números, 10 ou 20 pontos, em glicemia alta, 20%. Vocês têm noção do que é isso? Então, a gente abraça, a gente lida com esses números como se eles fossem 100% reais. A gente esquece que existe uma margem de erro em tudo que a gente faz. A tecnologia de cada aparelho de medir glicemia é uma, a tecnologia do laboratório. Então, às vezes, o que as pessoas fazem? Nossa, eu já cansei de fazer isso. Vai colher o sangue, a gente pede para a técnica vazar uma gotinha, e aí a gente faz um teste de glicemia na gotinha do braço, e aí quando sai o resultado do exame, a gente compara para ver se o equipamento está equilibrado. Mas, gente, tá errado, porque a tecnologia que faz a leitura do sangue que você tirou no laboratório é diferente da tecnologia que tem no aparelho que você usa na sua casa. É óbvio que vai dar diferença. A mesma coisa, glicosímetro sensor. A aula que eu dei a semana passada? Não, foi essa semana a aula, terça-feira. A gente fala muito disso. A gente precisa entender que uma tecnologia está medindo a glicose no sangue e outra tecnologia está medindo a glicose no líquido que fica entre as células. Primeiro a glicose está no sangue, depois a glicose passa para a célula, passa ali naquele líquido ali. Existe um atraso. Então a gente se apega muito aos números, mas eles não são precisos. Então a gente não pode. Eles importam, mas eles não podem ser a coisa mais importante do mundo. Entende? Eles precisam ser só um direcionador. Ok, é esse número que deu, é isto que eu vou fazer. Este número que deu, é isso que eu vou fazer. Foca nisso. Está se repetindo muito essa glicose baixa. O que está acontecendo? O que eu posso mudar? O que eu posso
organizar aqui na minha vida. Tá ficando sempre alta depois da escola. O que tá acontecendo no lanche da escola? Será que eu tô contando carboidrato certo? Será que meu filho tá comendo do coleguinha? E aí, como é que você vai perguntar pro seu filho se ele tá tomando o lanche do colega? Você tá tomando. O que tá acontecendo? Você tá comendo sem me avisar? Você tá comendo escondido? Você tá tomando o lanche do colega? Então, vocês entendem que, assim, quando a gente olha para esses assuntos, esses 4 assuntos que eu trouxe, não parece assim nada tipo, nossa, linguagem importa. Aprenda por etapas, não é? Não parece um negócio muito simples? Os números importam. A Kate acabou de chegar e, Kate, fiquei falando de você aqui. Você tá com o hipo? O que você fez afinal? Tava aquele 77 no metrô, você fez a basal temporária, você comeu alguma coisa que você fez? Porque é isso. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. Aprender aos poucos. Outra coisa que acontece, a pessoa acabou de aprender contagem de carboidrato, já quer aprender a contar gordura, proteína, acabou de sair dali em pH regular, já quer fazer um monte de coisa. Então, aprenda devagar, coisinha no seu tempo. Vamos mudar algumas palavras que vão trazer menos peso para quem escuta, especialmente a gente que não tem diabetes, tá? Vamos usar os números para o que eles existem, para nos dar um direcionamento, e vamos lembrar que precisão no diabetes é algo que não existe. Não existe. E, gente, assim, o sangue ele é fluido, né? Olha lá, comi, caiu rápido, teve a hipo, mas fez a basal temporária também. É isso, ótimo, vai subir, vida que segue. O sangue, o organismo, ele é fluido. O organismo não é, apesar dele ser uma máquina maravilhosa, ele oscila. A glicose no seu sangue, a cada minuto, ela pode estar diferente. Então, você pode ter o mesmo aparelho, a mesma tira. Se você fizer 3 testes um depois do outro, você pode ter números diferentes. E ok, é isso mesmo. É assim que é. A gente está querendo do diabetes uma resposta muito de tecnologia, muito tecnológica, uma resposta muito exata, muito matemática, muito de robô, que não é. Então, para de comparar ponta de dedo com sensor, para de comparar diferentes tabelas de carboidrato, gente, você vai escolher um negócio, vai lá, pimba, 2 horas depois dá uma olhada, deu certo, maravilha, não deu certo, vida que segue. Passei do tempo, né? Ainda falei correndo aqui, meu Deus do céu. Falei voando. Mas é isso. Ah, tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Aqui, ó. Que eu achei interessante. Quer ver? Na glicose baixa, essa margem de erro, ela é apresentada por mais ou menos 20 miligramas. Então, por exemplo, se tá 60, na verdade pode estar ou 80 ou 40. Então, o que isso quer dizer? Que os órgãos regulatórios permitem uma diferença de 20 pontos ou para mais ou para menos nos aparelhos. Entende o que é essa margem de erro de mais ou menos 20? É o que se permite que aconteça, tá? Aí quando é hiper, quer ver, ó, então tem uma diferença bem grande, claro que tem, né, de uma glicemia de 50 para uma glicemia de 70, por exemplo. E tem. Quando a glicose ela tá alta, a diferença é em porcentagem. Então, é permitido pelos regulatórios lá, sei lá, dos equipamentos, que exista uma margem de erro de 20% a mais ou a menos para os testes de glicemia. Poxa, 20% a mais ou a menos, qualquer coisa entre 240 e 280, eu posso dar doses diferentes para esses valores. É isso que a gente tem hoje. A tecnologia é essa, entende? Que permite essa margem de erro. Então, a gente tem, quando ele fala que a gente precisa se sentir confortável com as aproximações, é isso. O
carboidrato não é preciso, a absorção no intestino não é precisa, a nutrição não é precisa, a dose de insulina, a absorção no subcutâneo não é precisa, a glicemia não é precisa, o sensor não é preciso, mas é isso que a gente tem hoje para viver e para lidar com diabetes e para tomar as decisões que a gente precisa. Tudo bem? Última perguntinha que está aqui para eu encerrar. Ensina a corrigir a hipo, a quantidade que comer com 70, 80, 50. Gente, não há nada mais individual do que corrigir hipoglicemia, tá? A gente pode inventar, não, a gente pode colocar uma regra de 15 gramas de carboidrato, aguarda 15 minutos e vê como é que tá. Só que não é assim que funciona na vida real. Porque se você tiver 60 de glicemia e tiver muita insulina ainda para agir, 15 gramas talvez não dê conta. Se você tem 60 de glicemia e não tem insulina ativa, você mete 15 gramas de carboidrato para dentro, pode subir muito. Então, você precisa conhecer o seu filho e responder. É normal se sentir fraco até quanto tempo de hipo? Depende. Depende. Você vai dar uma quantidade de repente, você vai dar 15 gramas de carboidrato, só que tem muita insulina ativa. Pode ser que aqueles 15 gramas de carboidrato não façam diferença nenhuma e o seu filho fique se sentindo mal. Porque aqueles 15 gramas de carboidrato foi consumido muito rápido e tem insulina ativa. Então, cada hipo é uma hipo, cada hiper é uma hiper, cada aplicação de insulina é uma aplicação de insulina. Por isso que o diabetes é difícil. É uma arte junto com ciência, junto com tudo. Porque nenhuma hipo vai ser igual à outra. E o jeito que você corrigiu uma hipo, então 60 hoje, às vezes 15 gramas dá conta. O 60 de amanhã, às vezes não vai dar. Tá? Eu sei que nós mães buscamos regras rígidas. Se deu A, faça B. Se deu C, faça D. Se deu D. A gente quer isso pra gente ter paz, pra gente dormir. Mas o diabetes, ele não é assim. Se deu 1, faça A, ou B, ou C, dependendo de D, E e F. Por isso que o conhecimento é importante, por isso que estudar é importante, por isso que se conhecer o seu filho, conhecer as respostas é importante. Tá bem? Eu tô adorando passar esse tempo aqui com vocês. A última, só porque o irmão do Samuel foi diagnosticado semana passada. Percebi isso, 15 gramas esses dias foi... Pera só um pouquinho. 15 gramas esses dias foi pouco para o meu irmão com hipo. Peguei uma balinha maior com 25 gramas mais ou menos e deu certo. Ou seja, tenho muito que aprender. Todo mundo tem que aprender muito, Samuel. E eu tô muito contente do seu irmão ter você. E você tá aqui num sábado chuvoso à tarde, que você poderia estar vendo filme comendo bolinho de chuva, e você tá querendo aprender mais para ensinar o seu irmão. Eu nunca conheci, nesses meus 16 anos, com contato com diabetes, eu nunca conheci um irmão estudando para cuidar do irmão. Então, parabéns, Samuel, continue assim, tá? Kate. E mesmo depois que sobe, às vezes continua se sentindo fraco. Gente, cada hipo é uma hipo, cada pessoa é uma pessoa. Se teve atividade física, se não teve, então a gente não existe um manual tipo de configuração de alguma coisa, sabe? Que, olha, faça desta forma. Não tem. Nós estamos aqui desenvolvendo o manual dos nossos filhos e escrevam o manual dos vossos filhos no rascunho, ou de vocês mesmos, tá? Faça o seu manual do diabetes no rascunho, porque amanhã pode estar tudo diferente. E amanhã eu volto às 9, sem atraso. Beijo grande e vamos conversar nos comentários.